Agora, informação exclusiva, os depoimentos de Daniel Vorcaro já começaram, é isso? Alguém me informa, por favor? Os depoimentos de Daniel Vorcaro estão começando, vão começar junto à Polícia Federal. Por favor, Basília. Olha, começaram os depoimentos de Daniel Vorcaro, banqueiro, que se propôs a assinar um acordo de delação premiada com a investigação sobre a fraude no Master, que tem aí muitas conexões políticas e podem apontar para outros crimes, outros nomes. A informação que a gente apurou é que o banqueiro Daniel Vorcaro já iniciou a etapa de depoimentos que pode servir para o acordo de delação premiada. Isso vai além daquelas conversas iniciais, das tratativas, que muitas vezes os investigadores chamam de entrevistas, né? Quando há uma aproximação dos investigadores com a parte forte candidata a ser um delator, haviam aí entrevistas, mas agora já estão sendo chamadas mesmo de depoimentos. Daniel Vorcaro iniciou a etapa de depoimentos à Polícia Federal, Procuradoria-Geral da República, que podem servir para um acordo de delação premiada. Essa informação vem de fontes da PF. Vorcaro, que hoje está preso na superintendência da PF aqui no Distrito Federal, após decisão do ministro André Mendonça, que tirou ele do complexo penitenciário da Papuda, uma condição de penitenciária de segurança máxima, levando-o para um ambiente muito mais tranquilo, em que ele consegue, por exemplo, ter acesso a papel e caneta, porque nem mesmo estes instrumentos estavam disponíveis diante do forte rigor técnico da prisão que ele estava anteriormente. Agora ele tem mais tempo para pensar, escrever e também, pelo local onde ele está preso, está mais perto dos investigadores que conduzem esta operação, este processo desde o início. Inclusive, delegados, agentes que participaram da primeira e da segunda prisão de Daniel Vorcaro. Aí, nessa imagem que a gente tem do fim de dezembro, Vorcaro estava numa sala dentro do Supremo Tribunal Federal, com a participação aí de integrantes do STF, da PGR e da PF. Este foi um depoimento, o primeiro o caso no STF, em que daí também nasceu uma cariação com Paulo Henrique Costa, ex-presidente do BRB, o Banco Regional de Brasília. Agora a gente está falando de um outro universo, em que a fonte principal é somente Daniel Vorcaro e ele, frente a frente com os investigadores, vai apresentar elementos sobre o que pode ser considerado um acordo de delação premiada, porque Vorcaro precisa entregar informações novas e que possam ser provadas pela investigação. Não adianta só falar, tem que apontar nomes, circunstâncias, fatos, objetivos e que se alinhem também aí aos dados que já estavam sendo avaliados pela investigação ou pretendidos pela investigação. Então, tem que ser informações novas e que podem ser provadas pela investigação da Polícia Federal. Daniel Vorcaro está com a delação premiada no forno e agora a gente já pode dizer que a fase de depoimentos teve início. Uma fonte da PF nos disse: o passarinho começou a cantar. Se é música clássica ou funk, a gente vai ter que esperar, inclusive, o conjunto desses depoimentos para saber ao certo o que está sendo apresentado por Daniel Vorcaro aos investigadores. Delação não é prova, delação é meio de prova. Ele senta, conversa, não tem um limite de tempo nem de quantidade de depoimentos que podem ser oferecidos à investigação. E aí, com o cruzamento de informações, é que a PF, a Procuradoria-Geral da República, vão chegar a esta conclusão. Ainda há muitas dúvidas. A gente não sabe se ele vai, ao final das contas, assinar esse acordo de delação premiada
somente com a Polícia Federal ou com a Procuradoria-Geral da República, mas depois destas entrevistas, que agora são mesmo depoimentos para juntos servirem para um acordo de delação premiada, a investigação vai fazer essa checagem, né, de informações, saber se o que ele está falando é novo, é verdade, dá para provar, realmente colabora, ajuda na investigação e depois, este é um processo que tende a ser longo, depois o acordo de delação premiada é levado para as autoridades judiciais. O ministro André Mendonça, que é o supervisor da investigação, o relator do caso, precisa homologar, pode compartilhar esta decisão com a segunda turma do STF para que o acordo homologado venha a ser visto e analisado, pelo menos de maneira inicial, por todos os integrantes da segunda turma do STF, que é o foro, né, o lugar onde o julgamento vai acontecer. Ainda tem muitas questões relacionadas a estas tratativas de uma delação premiada. Hoje mesmo, conversando com um dos advogados do caso, ele me disse que acredita em depoimentos que não irão configurar delação. Agora, estrategicamente falando, a gente precisa ver se essas informações que estão sendo pulverizadas, jogadas aí para a imprensa, é mais para ajudar ou atrapalhar o caso de Daniel Vorcaro. É um processo que tem início, mas ainda muito cercado de desconfiança, de expectativas também sobre até onde vai chegar. Informantes do caso têm dito, vai ser uma delação séria. Mas o que significa isso? Vai ser uma delação completa, mas a avaliação depende dos investigadores e da Justiça.